Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura. Um programa do Sindicato dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Alô ouvinte, alô ouvinta, devidamente conectado na Web Rádio CT. É isso mesmo, gente. Hoje, 16 de novembro, indo ao ar o programa edição 327, SINDI-CT na Cultura. SINDI-CT na Cultura, meu amigo, minha amiga, é isso aí. Lembrando que nós estamos no Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial daqui de São José dos Campos, que dispara para toda a galáxia esse programa, hein? Via Facebook, que agora eu fiquei sabendo que vai virar Meta. O Facebook vai chamar Meta. É isso aí, gente. Vai ter treta no metaverso agora. facebook.com/radioctface ou youtube.com/radiocT. O YouTube é mais maneiro. O YouTube você se inscreve no canal, o YouTube você recebe as notificações certinho, acompanha-nos por lá. E também o Instagram, @webradiocT, onde você fica atento à programação do que rola aqui na nossa casa na internet. Recebendo hoje de maneira online um camarada que fazia muito tempo que eu não via altos encontros de 200 anos. José Negrini, guitarrista aqui de São José dos Campos. Beleza, meu camarada? Meu professor, né? Maravilha, cara. Tudo bem? Legal, obrigado pela sua presença online aí. Para quem não sabe, nosso ouvinte, eu acho que eu fiz um ano de guitarra com você, Negrini, lá em 2006. Para você ver, né? A gente tá ficando velho, né? A gente tá ficando, mas acho que a gente tá envelhecendo bem, acho que a gente tá envelhecendo, a gente tá conservado. Com certeza, e com muita música, né? Muito som, cara. Que legal. E como é que é a sua trajetória? Você ainda tá lá no Jardim das Indústrias, naquele mesmo lugarzinho lá? Sim, eu sou joseense, né? Sou nascido aqui em São José, moro no Jardim das Indústrias, dou aula, e já dei aula em muito lugar, desde o Projeto Guri, lá na FEBEM, experiências sociais também, né? Eu já mesmo? dei aula... Sim, foi uma experiência muito bacana dar aula na FEBEM, que hoje é Fundação Casa, né? Assim, Uhum. a gente via lá muita gente de muito talento com pouca oportunidade, né? Assim, uma coisa bem interessante. E o amor que a música desperta em qualquer lugar, né? Assim, eu lembro de tocar uma peça de Bach, uma peça de Pretórios, que é um compositor da Renascença, e aqueles meninos lá totalmente desacreditados pela sociedade, né? Chorar, se emocionar, né? Assim, foi uma experiência muito gratificante, assim, para desmistificar, para gente sair da bolha, né? Assim, acho que é muito interessante. 100% sair da bolha. Lembrando o nosso ouvinte que esteve acompanhando a gente no mês de outubro, nós falamos com o Meire de Origem, especificamente Meire de Origem, e também com o MC o Du MC, lá da Zona Sul, ambos, e ambos também trabalharam com hip hop na Fundação Casa. Estava falando sobre essa questão da arte e educação. Todos eles falaram uma coisa semelhante, assim, né? Que tem o poder que a arte, a música, tem de acessar pessoas que, por vias burocráticas, muitas vezes, e outras relações, não conseguimos, né? A arte é um acesso, né? Parece. Sim, com certeza. A arte fala com a essência humana, né? Assim, até que a minha visão de música é muito, assim, sempre voltada para a música erudita, especialmente para a música barroca. E o compositor barroco, a música barroca, ela tinha essa meta de mover a alma, né? De despertar paixões da alma, né? No ser humano. E o compositor acreditava que isso seria possível em qualquer ser humano, né? E eu acho que, pelo menos na minha experiência, na minha humilde experiência, eu consegui ver isso também, né? Pessoas que nunca tinham... Pessoas que nunca tinham ouvido nada parecido, né? E foram tocadas, né? Por uma música que é meio tida como a música das elites, né? E que não tem nada a ver, né? Interessante isso, né, cara? Interessante porque o barroco tem essa questão, parece que é em busca do sublime, né? Em busca do encantamento, assim, parece, né? De ver Deus mesmo, né? Sim, a música que transcende, né? Assim, ao mesmo tempo, o barroco também tem essa coisa de mexer com o ser humano, né? Assim, de fazer o ser humano transcender, né? A beleza é uma condição assim
assim, no canon, né, vamos dizer assim, no barroco, né, assim, ela tem que estar presente, né, seja para transmitir uma coisa triste, uma coisa catastrófica como a Paixão de Cristo, né, por exemplo. Sim. Se ouvir a Paixão segundo São Mateus de Bach, né, uma obra-prima maravilhosa de beleza, né, assim, mas está falando de uma coisa que para o cristianismo é a coisa mais dura que existiu, né, que seria o sofrimento de Cristo na cruz, né, e tudo mais. Que interessante isso. Porque eu me recordo que foi o seguinte, eu era jovem e tocava guitarra e tocava metal, e estava precisando melhorar um pouco, né, cara, porque eu já vinha do violão, com o Júlio César, que é meu outro professor, eterno professor de violão, né, e aí minha mãe falou, tem um irmão de um cara que trabalha comigo lá na Embraer, vamos lá para você ver a apresentação dele. Aí eu fui ver a sua apresentação, só não lembro exatamente aonde. Talvez tenha sido no Teatro da Univap, mas não lembro. E aí era você tocando umas peças de bar na guitarra, assim. Eu falei, nossa, cara, toca pra caramba, vou fazer aula com ele, velho. Aí nós começamos a fazer aula junto por um tempo. Acho que pouco depois eu acabei saindo da banda, por isso também parei de fazer aula de guitarra e voltei pro violão. Entendi. Mas sempre foi um interesse meu, a música erudita e a guitarra, né? Assim, eu venho de uma escola de rock anos 70, né, na guitarra, tipo Rit Blackmore, assim, é uma grande influência. Justamente porque o Rit Blackmore foi um dos primeiros, se não o primeiro, guitarrista a fazer essa fusão, né? Esse primeiro passo de fusão entre o rock e o blues com a música clássica, né? Com a música erudita, né? Assim, o Deep Purple, Rit Blackmore, em 69, né? Era uma banda que em inglês, do Deep Purple, né? E ele, junto com o John Lord, que era o tecladista, em 69 fizeram uma coisa inimaginável, que era um concerto para grupo e orquestra, né? Assim, e ficou uma coisa super diferente, interessante, né? Acho que foi um primeiro passo que depois acabou, hoje é meio comum, né? Você tem as bandas de metal melódico e tal, com orquestra e tal. Mas aí por questões, acho que sempre na história da música, né, se a gente pegar Bach, por exemplo, ele fez mais da metade da obra dele de teclado. Por quê? Porque ele tocava teclado e ele não era um compositor muito rico, né, assim, ou não tinha uma orquestra o tempo todo à disposição dele. Rico de dinheiro. E, sim, ele era um operário da música, vamos dizer assim, né? Sim. Ele passava dificuldades financeiras, tudo mais, né, como todos nós, né? Então acho que o meio faz um pouco músico, né? Então aí isso transformou ele num dos maiores compositores de teclado da história, né? Assim, por quê? Porque ele explorou muito isso. Mas era o cravo, né? Era o cravo ainda, não era? Cravo e órgão, né, geralmente. Cravo e órgão. E Vivaldi, por exemplo, que era contemporâneo, já não. Ele era maestro da Pietà, né, que era um orfanato católico. Então lá ele tinha uma orquestra dos alunos, das alunas dele, né, que era um orfanato de meninos. E ele, todos esses concertos para N instrumentos, ele teve tudo à disposição dele. Ele fez milhões de alquimias, né, assim, com combinações de instrumentos diferentes para a época dele, né. Então, agora, no meu caso, eles são do mesmo período. Em qual período se compreende o período barroco? Vamos aproveitar para ter uma pequena aula aqui de musicologia europeia. Fala qual que é o período da música barroca, assim, porque parece que tem várias fases dentro do próprio barroco, né? Sim, tem. Esse barroco que a gente fala, mais conhecido do trio, né, Bach, Handel e Vivaldi, né, que são os três mais assim conhecidos do grande público. Esse período é de 1700, 1750, 1759 que Handel falece, né? Mas o barroco começa em 1600, né? Então teve outros compositores, né? Um século e meio de barroco. Sim, teve Charpentier na França, teve o Parebel, né? Que foi o predecessor de Bach, né? Um pouquinho antes de Bach também tem Telemann, é um período muito rico, né? Assim, e tem o barroco também espanhol e português, que tem muita coisa diferente, interessante. Pois eu ia te perguntar exatamente sobre isso, né? Dentro dessa sua pesquisa do barroco, vai no barroco raiz aí, vamos dizer assim. Por outro lado, existe também, né, o barroco brasileiro, né? Eu nem tinha pensado na questão das vertentes espanholas e portuguesas. A portuguesa, obviamente, que chegou ao Brasil, né? Porque aqui nem tanto, né, cara? Mas passou por cima da serra ali, a galera já fala bastante disso em Minas Gerais, né? Sim, Minas Gerais. E no Nordeste também. Aqui tem compositores bastante significativos. Que nem André da Silva Gomes era português, mas ele fez a vida musical dele aqui no Brasil, né?
Tem um compositor também que foi de suma importância, assim, acho que foi o mais importante da América Latina, vamos dizer assim, que era um italiano que veio para a Argentina, que chama Domenico Zipoli, né? Quem quiser dar uma procurada, é um compositor assim, de extrema importância. Ele trouxe muita coisa, conhecimento aqui para a América Latina, América do Sul, né? Olha só, amigo ouvinte que está aí, Liga 10, o CT na Cultura, edição número 327. Anota no papelzinho, bastante coisa. Mas, além de tudo, o Zé Negrini também compõe as próprias músicas, nós vamos falar um pouco disso, mas antes nós temos que saber como que ele chegou nesse nível de interesse pelo barroco. Sua história na música começa com vamos dizer, a tradição da música erudita, né, da leitura, do violão clássico, da guitarra, porque tem aí, né, tem a guitarra no meio que é uma coisa nova, vamos dizer, entre aspas, né, recente na história da música, dentro da música erudita, né? Bom, eu na minha família, assim, sempre teve do lado da minha mãe mais o rock e do lado do meu pai a música clássica. Meu pai sempre teve muito disco, vinil, assim, de Bach, de Vivaldi, de Beethoven, todos esses grandes compositores. E ele sempre gostou muito, assim, e sempre me incentivou. E eu lembro, assim, que eu estava na terceira série da minha época, eu não sei, que hoje mudou tudo, né? Mas a terceira série, quando a gente tinha, se eu não me engano, 9, 11 anos, não lembro agora. Mas, assim, eu tinha que fazer um trabalho de música, sobre música sacra. Aí meu pai tinha um disco do Bach, que tinha a cantata no BWV número 4 e a 182. E a número 4 era uma cantata fúnebre, né? Assim, ela era uma cantata da Páscoa, né? Da Sexta-feira Santa. E eu adorei aquilo. A minha mãe ficou até meio assustada, assim. E foi uma das... E um disco que meu pai tinha também de Vivaldi, que era até um grande violonista que tocava, era concertos para bandolim e para violão, né? Concerto para violão e orquestra, e bandolim e orquestra. Nossa! E eu comecei a ouvir aquilo também, aí me deu muita vontade de tocar violão. Ao mesmo tempo também eu fui conhecendo, eu lembro, por exemplo, você vê como a gente vai ficando velho, né? Eu lembro quando o Kiss veio no Brasil, em 82, eu tinha 5 anos, mas foi um dos primeiros grandes shows de rock. Então eu comecei também, ao mesmo tempo, a me interessar por rock, né? O Kiss foi uma das bandas também que me botou no rock. É muito chamativo, né? Ah, é. E é um rock gostoso de ouvir, né? Bem acessível. É ótimo. Divertido, né? Um rock bem gostoso, assim. Aí eu comecei a me interessar, violão e guitarra, eu gostava dos dois. Mas eu sempre tive uma... Aí em 1990 eu comecei a fazer aula, era até existe até hoje a Rossi, né? Que é a loja de instrumento. Né? Uhum. Tinha escola naquela época, né? E o professor, ele era lá do Clã, em São Paulo, né? Uma escola de São Paulo muito conhecida. E aí eu tive minha iniciação musical com ele, né? Assim, ele era um professor muito bom. Eu tenho contato com ele até hoje também. Um grande amigo também, assim, quase um pai, né? Vamos dizer assim. Até na hoje. música. Ele me deu até hoje, nossa, ele me deu toda a iniciação musical e a gratidão é imensa. Eu falo, ó, tudo que eu fizer é culpa sua. Eu falo. Mas desde o começo, sempre que eu tive ideia de ser músico, eu sempre tenho uma tendência a criar alguma coisa. Até quando eu toco música de alguém, né? Assim, eu sempre dou um toque, uma coisa. Eu falo que eu não sou um bom intérprete, que eu estrago a música dos outros. Não diga isso. Porque eu sempre estou querendo criar, né? E tem música que a gente não pode mexer. E eu tenho umas que eu vou tocar e eu me esforço para não mexer, né? Mas, assim, essa parada da tradição da leitura, né, cara? Isso aí é fogo, né? Para quem gosta, tem que... E a mais do que a leitura, né? Assim, na música, principalmente a barroca, existe muito a questão da interpretação, né? Por que é a barroca? Porque a barroca é diferente da clássica. A clássica você tem que tocar muito exatamente o que está na partitura e dar um colorido ali discretamente, né? Agora a barroca ela dá muito espaço para ornamentação, né? Assim, e alguma ornamentação está escrita, está descrita, mais ou menos, mas muita não.
você tem que entender a peça, mergulhar no universo do compositor, né, assim, para você tentar encaixar os ornamentos de acordo com o que você acha que o compositor imaginou, né? Ah, que delícia. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal, né? Eu acho interessante quando tem esses espaços assim, né? O barroco ele dá esse espaço. Embora Bach, por exemplo, já escrevia muitos ornamentos, ele já estava com um pezinho lá no clássico, né? Que o clássico já era mais assim. Mas aí eu gosto, às vezes, de pegar alguma peça, tocar, mas a maioria das vezes você me vê tocando, eu estou tocando coisa minha, né? Porque, até assim, ó, a minha vida como estudante de música, que eu me considero até hoje, né? Assim, é sempre muito voltada para a questão da composição, né? Da musicologia, né? Porque se eu sempre pensar, se eu quero compor uma peça meio com o pé no barroco, eu preciso entender aquele período, né? Porque muitas vezes você vai estudar a harmonia que um guitarrista costuma estudar normalmente, ela não vai te dar base para você compor uma música naquela pegada, né? Que é outra. Então, o estudo da harmonia, eu pego tratados, por exemplo, de harmonia do século XIX, do século XX para estudar, né? Assim, que é coisa que eu não vou achar. Tratados, meu amigo. Tratados de harmonia. Mas sabe o que é legal isso, né? Zé, que eu fico pensando assim, de como a guitarra é plural, né? Porque muitas vezes a gente tem uma ideia comum da guitarra no rock e tal, aquela guitarra assim assado, vai para algumas outras vertentes. Mas existem escolas de guitarra até dentro do próprio Brasil, né? As guitarradas do Pará, a guitarra do reggae, né? A guitarra da black music, do funk, é totalmente diferente. E aí você tem uma escola, né, cara, que trabalha em uma lógica diferente. Não, você trabalhar a guitarra como um instrumento melódico aqui, né? Também. Como se fosse um solista. Né? No meu caso, assim, o que eu considero que eu faço, assim, que é um pouco diferente do que, por exemplo, o que o Ritchie Blackmore fez, do que o Yngwie Malmsteen fez, né, assim, é que eles trazem elementos da música clássica para o rock. Que é uma coisa que acho que foi o pontapé inicial e muito importante, né? Assim, o que eu tento fazer é o contrário, é levar a guitarra para a música clássica. Não sei se você conseguiu entender assim, a diferença. Claro, perfeito, a explicação foi perfeita agora, claríssimo. Eu levo a guitarra para aquela forma de música, né? Assim, esse é o trabalho que eu faço. Embora eu também tenha o trabalho assim, de rock, dessa fusão de rock com música clássica também, né? Roqueiro que é roqueiro nunca deixa de ser roqueiro. Amigo ouvinte do CT na Cultura, edição número 327. A gente vai falar um pouco aqui, a gente já falou bastante, na verdade agora a gente vai escuchare. Zé, é o seguinte, eu preciso tirar nossas carinhas aqui e a gente separou uma música para a gente ouvir, certo? Chegamos em comum acordo que era esta, o conceito número 3. É composição sua. Sim, é composição minha. Foi feita esse ano ainda. Esse ano, ó, quentinho, 24 de junho, perto do meu aniversário. Ó, bom, então eu vou sair, voltar aqui e a gente já entra escutando, hein? Vamos embora. Ai.
isso aí, amigo ouvinte, amigo ouvinta. Conceito número 3 em Lá menor, para guitarra elétrica e guitarra acústica, José Negrini. Se inscreve no canal depois lá, hein, galera? Já vou deixar os links para vocês aí na descrição, vai aparecer uns cards aí, etc, etc, certo? Se inscreve lá, que massa, cara. Essa composição é sua. Sim, o ano passado, né, com pandemia, o meu projeto era fazer um trampo de piano e guitarra. Mas eu falei, devido ao isolamento social, eu falei, eu vou fazer tudo, então, né? Agora, Fazer sozinho. aí eu fiz o violão e fiz também a guitarra. Muita gente pergunta se eu tenho um irmão gêmeo, né? Mas não tenho, não, sou eu. Sabe o que eu acho que eu achei bacana? Que você, pelo que eu entendi, você gravou o solo primeiro e depois a base? Na verdade, eu gravei o violão primeiro. Gravou o violão Aí primeiro. depois o violão primeiro, né? Que ele marca melhor, né? Assim, vamos dizer. Ele dá o... Seria o que a gente chama, ele faz... Ali o violão, ele está fazendo dois papéis, né? Uma melodia, vamos dizer assim, a melodia mais do ritornelo, né? E está fazendo também o baixo contínuo, que seria os acordes, a rítmica, né? Assim, tudo. E a guitarra está trabalhando mais como solista, né? E como é para você, não vou dizer isso no mau sentido, cometer esse anacronismo, né? Porque não deixa de ser um anacronismo, Sim, não no mau sentido, de compor músicas do século XVII, que nós estávamos falando aqui, né? Agora, século XXI, como é para vocês? Como é que é esse estudo? Você fala assim, pô, como é que eu faço? Como é que é o sistema, né? O estudo sistêmico para você compor uma música dessa? Imagino que seja bem sistemática, no sentido de ter um sistema. sim. Ela tem uma forma, né, bem pré-estabelecida, né? Assim, lógico que você pode variar muito dentro dessa forma, né? Tanto que você, um bom ouvinte de música barroca, se ele ouvir um pedacinho de uma música de Handel, uma de Bach ou uma de Vivaldi, ele vai identificar na hora qual que é qual. Assim, se ele está bem treinado, assim, né? Mesmo que não falem e que ele nem conheça a música. Pelas embora eles trabalhem o mesmo modelo, né? As mesmas formas de composição, em geral, né? Assim, agora, no meu caso, assim, quando eu tinha lá meus 20 anos, eu fui na Rádio Cultura. Eu já era maluquinho, assim, já compus concertos e tal. Olha só. E só que eu estava fazendo uma outra parada. Eu fazia mais sintético, né? Eu escrevia e o computador tocava, e eu timbrava. Não era eu gravando. Eu não tinha condição de fazer igual hoje, pela minha limitação como instrumentista na época, né? Assim, acho que eu não seria capaz de fazer igual hoje, que eu componho e também toco, né? Mas aí eu lembro que eu conheci lá, indiretamente, o Amaral Vieira, né? Que é um grande pianista, assim, mundialmente conhecido, e um grande compositor também, ganhador de N prêmios. Ele é da Academia Brasileira de Música, né? Ele tem uma cadeira cativa. A Academia Brasileira de Música foi fundada por Heitor Villa-Lobos, né? Pra você ter uma ideia. Então ele é um dos maiores nomes da música brasileira, embora pouco conhecido, infelizmente, né? Assim, ele estudou em Paris, estudou na Inglaterra, na Alemanha, né? Assim, o cara tem uma bagagem assim fenomenal. E ele falou, eu mandei para ele assim, eu falei, nossa, esse cara vai me xingar, né? Aí não, ele foi super assim, ele falou que era interessante, e ele trabalha também um pouco esse anacronismo em muitas peças dele, né? Assim, tanto é que é por isso que eu me identifiquei e quis mandar meu trabalho para ele, né? Assim, e ele falou que a gente não deve se preocupar com esse tipo de coisa, que ele acha que a gente tem que seguir o nosso coração, fazer aquilo que a gente acha certo, né? Assim, e ser autêntico, né? Assim. E aí eu lembro também um outro maestro lá que eu conheci, que até me entrevistou na época, me deu um conselho bastante assim interessante. Ele falou: não vá fazer faculdade de composição. Por quê? Porque a faculdade de composição ela vai te jogar para música atonal, né, normalmente, para estilos de música erudita mais modernos. E se você gosta, e se você quer trilhar esse caminho, ou mesmo que isso vá mudando um pouco com o passar dos anos, né, assim, ele falou, pega e estude as disciplinas, né, assim, estuda melodia, estuda contraponto, estuda harmonia, né, assim, vai estudar as disciplinas, procura um professor ou procura livros, tratados, né, assim,
Então aquela época foi muito importante para mim por isso, né? Assim, eu trilhei um E não foi para trajeto faculdade, não fez faculdade de música. Não, eu fiz até um curso de harmonia, assim, que a USP liberou, assim, para não alunos, né? Assim, eu fiz, me ajudou muito, assim, e, e fiz aulas, às vezes, com algum professor específico de alguma matéria, e estudei muito sozinho, né? Estudo até hoje. Pesquiso bastante, né? Assim, esse sempre foi o meu caminho. E por outro lado também, eu sempre estudei um pouco de coisas mais modernas para tocar rock, né? Eu toco banda na noite, toco cover, né, e tal, assim. Também é um outro lado que eu sigo, assim, sempre. Né? Compõe, faz os corre, dá aula. É bastante coisa para fazer. Ainda tem que divulgar o próprio som, ainda tem que fazer a própria produção, própria assessoria de imprensa. É só editar os próprios Sim. vídeos, editar os áudios. São um pouquinho de coisa que tem para fazer nessa história de vida Eu de sou artista no publicitário Brasil. também. E publicitário. Eu vou te Eu falar. sou formado. É assim que Isso funciona. me ajudou também a entender muito essa... A comunicação é uma ferramenta que a gente vai usar em tudo na nossa vida. Você vê que muita gente que fez comunicação hoje trilha outros caminhos, né, cara? Não dentro dela necessariamente. Acho que todos os meus colegas de sala, assim, a grande maioria que eu tenho conhecimento está trabalhando em outra coisa, né? Mas que tem a ver indiretamente, né? Sim, música é comunicação. Falando em comunicação, etc., e plataformas, etc., etc., para você que quer ouvir, para você que quiser ouvir a discografia do Zé Negrin, excepcionalmente, quase, não está no Spotify. Ele está numa plataforma que se chama Jamendo. É uma plataforma gringa. Fala aí um pouco dessa escolha sua aí, cara. Eu achei muito interessante porque eu nunca tinha ouvido falar. Então, o Jamendo é um portal assim muito conhecido na Europa, né? Um pouco nos Estados Unidos também, mas mais na Europa. O grande forte dele, ele é europeu, né? Ele pertence o que todo mundo conhece, né? O Inamp, né? Aquele playerzinho que tem no computador. Antigo Inamp. O antigo Inamp. A fábrica desse Inamp a dona do Jamendo, né? O Jamendo pertence a esse grupo. E o Jamendo, assim, ele é uma ferramenta na Europa muito utilizada, assim, para música independente, né? Assim, e lá ele tem uma interatividade diferente dessas outras plataformas, que nem o YouTube, Spotify, né? Por quê? Porque ele tem rankings, né? Assim, ele dá destaque, ele não só dá destaque para quem paga, né? Assim, vamos dizer assim. Ele dá destaque para quem consegue mais likes, para quem consegue mais ouvintes. Aí vão ter vários rankings de acordo com o estilo musical. Eu, felizmente, assim, todos esses meus álbuns, eles chegaram dos 5 que estão aí, 3 chegaram a ficar em primeiro lugar mesmo, assim, no ranking geral do Jamendo, assim, durante uma semana, 20 dias, mais ou menos. No ranking geral? E todos os gêneros? Do ranking geral. De todos os gêneros. Olha só, cara, os números são muito expressivos, cara, de download, especialmente. E tem 1 milhão de players, né? players, cara. Você vê que ele dá acho que também por causa do estilo que eu faço, né? Assim, o europeu gosta muito de música clássica, né? É de lá, né? A cara da Europa, né? Isso. Então aí acabou. Mas assim, o que é interessante não é só os players, né? Assim, a pessoa pode falar, mas o Jamendo não monetiza. Ele monetiza igual o YouTube também, né? Assim, e ele também ele vende licenças para trilhas sonoras, né? Assim, para utilizações, assim, por exemplo, se o cara vai usar uma música para fazer um vídeo de YouTube, ele tem que pagar uma licença. E aí a gente recebe essa licença. Ou às vezes, por exemplo, já aconteceu de vídeo institucional de universidades, tipo lá da Holanda, uma vez comprou a minha música, para filmes, para produções assim independentes, vídeo institucional de empresas, essas coisas todas. Já vendi licenças assim para um monte de coisas, né? Até para a TV RAI italiana já chegou a utilizar a minha música. Existem outras plataformas que trabalham com isso. Se não me engano, a CD Baby também. CD Baby. Sim. Tem outra, sim. Aí o Jamendo eu conheci através de uma rádio. Na verdade, a rádio era da Nova Zelândia, mas o locutor lá dos Estados Unidos fazia um programa nessa rádio da Nova Zelândia.
E aí eu mandei a minha música na época para essa rádio da Nova Zelândia, eu nem me lembro por quê, quem que me falou dessa rádio. E, inclusive eles tocam até hoje, né? Foi lá em 2011, se eu não me engano. E esse locutor me falou, coloca a sua música, né, nesse Jamendo, porque tem tudo a ver com esse portal, aí acho que você vai se dar bem lá. Aí coloquei de lá para cá, assim, sempre tem sido a minha... eu tenho outras ferramentas, que nem o YouTube, Facebook também. Facebook a gente tem uma página lá que tem bastante curtida também, tá chegando nas 10 mil curtidas lá. Mas assim, o Jamendo, vamos dizer que é o lugar onde mais propaga a minha música, né? Olha que legal. Então você ouvinte que é artista aqui da cidade, se liga. Dá para você colocar nessa plataforma aí. A galera usa muito Bandcamp também, que é uma plataforma mais famosa lá fora do que aqui. Aqui no Brasil tem uma que é pouco utilizada, mas que também tem uma comunidade que ouve bastante, que é o Palco MP3. Então vai enfiando aí tudo também. Que é... Hã? No Palco MP3 eu tenho também. Já não dou uma atualizada faz um tempo, mas eu tenho lá. Aí. Ó, todos os discos de Zé Negrinho. É isso aí. Professor, nós vamos caminhando para os nossos minutos finais aqui no SINDI-CT na Cultura. Muito massa te reencontrar via web rádio. Um prazer revê-lo. Que bom saber que você está bem aí. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, assim, prazer reencontrá-lo também. Inclusive, eu vi seu trabalho, estou orgulhoso aqui como professor também. Que maravilha! É sempre uma coisa muito legal, né? A gente vê que os nossos alunos vão trilhando o caminho deles, né? Musical, às vezes completamente diferente da gente, mas com autenticidade, com autenticidade. Isso eu sempre invisto muito nisso nos meus alunos, né? Assim, acho que ele buscar, igual o meu professor não tinha nada a ver comigo em estilo musical, mas acho que é bem por aí. O bom professor tem que tentar se esforçar a ensinar o cara a tocar, né? Ensinar o cara a ser músico. Daí ele vai trilhar o caminho dele. A gente só orienta. Despertar a musicalidade, né? Sobretudo. Sim, com certeza. Esse eu acho que eu tive sorte com meus professores, aí, incluindo você, que sempre buscaram sempre que eu interpretar mesmo, pôr minha cara na música. E hoje eu acho que o prazer que eu sinto em compor vem bastante do decorrer disso, desse tipo de aprendizado que eu tive com vocês. Muito obrigado mais uma vez. Se quiser mandar beijos e abraços aí, fica à vontade. Essa hora a gente ama. Não, sempre um prazer aí. Eu agradeço muito o espaço aí que você está cedendo e dou os parabéns aí pela iniciativa. Eu dei uma olhada lá no YouTube, parece um programa assim, bem bacana, que dá um espaço que a gente precisa aqui na cena local, né? Então, e um abraço para todos os músicos. Acho que São José é uma cidade que tem grandes músicos, né? Assim, e sorte para a gente agora nesse pós-pandemia, né? Escolha suas armas. Muita luta e muita sorte. Exatamente. Muito obrigado, José Negrini, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo som. Os links para ouvi-lo estão na descrição deste vídeo, ok? No YouTube mesmo, youtube.com/radioct, certo? Enquanto o Facebook não vira meta, facebook.com/radioct fez, depois que vira meta, sei lá. Vamos lá, hein? Nos despedindo do programa de hoje, edição número 327 aqui no SINDI-CT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial daqui de São José dos Campos, que está dando um tchauzinho, uma tchauzinha para você, hein? Um beijo, uma beija. Semana que vem tem mais? Semana que vem não, quinta-feira tem mais. Tchau, tchau. Você acompanhou SINDI-CT na Cultura, uma realização Rádio CT.